Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos, esse é o canal Fauli e conversamos sobre relacionamentos e sexualidade. E hoje nós vamos conversar sobre um relacionamento que nós temos que é especial. Não especial necessariamente no sentido de bom, mas que é especial. Nós vamos falar de um relacionamento que nós temos com a nossa companheira mais fiel. Muitos acham que é a nossa mãe, não é. Ela é fiel, ela nos acompanha, ela nos deu a vida, mas não é a nossa mãe. Nossa companheira mais fiel não é a nossa esposa ou nosso marido. São fiéis também, na maioria dos casos, mas não estou me referindo a eles. Estou falando de uma companheira que nós temos certeza que nos acompanha desde o momento em que nós fomos fecundados, lá, o espermatozoide do papai, o óvulo da mamãe, e vai nos acompanhar a vida toda até o final. Estou me referindo à Dona Morte. Então, vamos falar um pouquinho da nossa companheira mais fiel, porque não se engane, é a nossa companheira mais fiel. Quando o espermatozoide do papai fecunda o óvulo da mamãe, que gemina, nós já estamos caminhando em direção à morte. Cada minuto, cada segundo da nossa vida é um segundo em que nós estamos caminhando em direção à morte. Não adianta nós negarmos isso. Inexoravelmente é o nosso fim, como de tudo que está vivo, talvez no universo, tá? Então, é a nossa companheira mais fiel, está conosco o tempo todo, desde a fecundação até o nascimento, a infância, a adolescência, a pré-adolescência, adolescência, a vida adulta, a vida mais meia-idade, quando casamos, quando separamos, quando perdemos outras pessoas, ela está ali presente, ou seja, é a nossa companheira mais fiel. E como é um relacionamento, nós temos que abordar aqui esse assunto. Porque assim, eu quero deixar bem claro que esse vídeo ele é extremamente opinativo. É a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo, ninguém é obrigado a me seguir, podem me odiar por causa disso. Mas assim, a minha relação com a morte, ela é uma coisa muito empática. Eu entendo a morte porque eu sei que ela é inexorável, eu sei que ela vai acontecer e eu sei que ela é necessária. É impossível alguém viver eternamente, não tem como, né? Existem casos de sequoias, de árvores que vivem 1000 anos, 1500 anos, mas uma hora ou outra vai acontecer, né? A morte vai nos alcançar. Então eu vou contar uma historinha. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu não lembro bem certo, faz muito tempo, eu tinha uns 5, 6 anos, meu avô paterno morreu. E foi o primeiro contato que eu tive com a morte que eu me lembro. Talvez tenham acontecido outros falecimentos antes, mas eu realmente não lembro. E ele faleceu, né? Ele morava em União da Vitória, veio para Curitiba para fazer um tratamento de próstata e tal, e acabou falecendo. Eu lembro que nós viajamos para União da Vitória, pro sepultamento dele, e eu estava de mãos dadas com o meu pai e com a minha mãe, não, só com o meu pai, e eu tinha 5 ou 6 anos. E enquanto estava ali o padre celebrando o sepultamento, o caixão na beira da cova e tal, eu via que todo mundo chorava, né? E eu pensei comigo, nossa, eu tenho que chorar, senão vão achar que eu não amava meu avô. Mas como é que eu faço? Eu não tinha vontade de chorar, né? Então eu mordi a bochecha, a língua, muito forte, e aquilo me trouxe lágrimas aos olhos. Mas assim, não foram muitas também, não foi aquele choro copioso, foi uma coisa... Meu pai, percebendo aquilo, né, ele me pegou no colo, me abraçou, calma filho, vai ficar tudo bem, teu avô foi para um lugar melhor, me deu vontade de dizer, eu sei que vai ficar tudo bem, né? E por que que eu tenho essa visão? Repito, é extremamente opinativo, tá? Por que que eu tenho essa visão e esse relacionamento com a morte? Porque assim, se eu não acreditar que eu vou rever o meu avô, que eu vou rever a minha avózinha, as duas, materna e paterna, que eu vou rever a minha mamãe, se eu não acreditar que eu vou revê-los em outra vida, em outro paralelo, em outra dimensão, em outro universo, eu também não acredito em Deus, eu também não acredito em Jesus. Né? Então eu tenho certeza que eu vou reencontrá-los, eu tenho certeza que eles olham por mim, que eles cuidam de mim, que eles me protegem,
né? Já sonhei com a minha mãe, é raro, mas nas vezes que eu sonhei com a minha mãe é porque eu tinha feito alguma merda e ela veio ou para me dar cola ou para me puxar a orelha. Então assim, eu tenho certeza que eles estão em algum lugar e que eu vou reencontrá-los. Então, eu tenho comigo. Se eu parar de acreditar nisso, se eu parar de acreditar que existe uma outra dimensão, um outro paralelo, um outro universo, seja lá o que for, eu também não vou acreditar que existiu Jesus, que existe Deus, que existe Nossa Senhora. Eu acredito, né? Tem gente que não acredita, eu acredito. Né? Ela deu a luz, ela foi escolhida, santificada. Então, eu paro de acreditar tudo isso. Né? Se eu passar a acreditar que a vida é o fim, que a morte é o fim, encerrou-se o ciclo para nunca mais haverem outros ciclos para aquela alma. Gente, para que a gente estuda, para que a gente trabalha, para que a gente tenta construir uma vida melhor para os filhos? Então vamos tocar oba-oba, né? Vamos cair na gandaia, vamos passar 70, 80, 90 anos só em festa. Não, a gente estuda, a gente edifica a nossa vida, a gente procura seguir sempre regras morais, éticas, bons princípios, honestidade. Por quê? É medo? É medo de que a gente vai ser castigado? Eu não acho que seja medo, né? É porque a gente sabe, mesmo quem nega, né, sabe lá no fundo que, você vai para outro lugar e você vai ser cobrado do que você fez aqui. Então essa é a minha relação, meu relacionamento com essa companheira que é a mais fiel de todas, né? Infelizmente, né? Seria tão bom viver aí em Matusalém, que eu também não acredito, mas 400, 500, 600 anos, ou se viver como uma sequoia, né, um carvalho. Então assim, eu tenho comigo este tipo de relacionamento com a morte. Depois daquele acontecimento com o meu avô, que eu tinha 5 ou 6 anos, eu comecei a pensar, não era uma fixação, mas eu comecei a pensar por que eu tinha isso. E com o passar dos anos, eu fui realmente me conscientizando de que a minha relação com a morte, ela é uma relação de vida. Né? Para mim, a morte é apenas uma passagem para um outro plano de vida. Se é melhor ou pior, não sei. Né? Não compete a mim saber, mas é outro plano de vida. Então, por isso que eu tenho essa relação muito empática e diria até amistosa com a morte, porque para mim, assim, a morte ela é a continuação da vida. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um curtir aí, não custa nada, curte esse vídeo, compartilha, né? Tem muita gente que não consegue entender a morte, sofre anos e anos e anos e anos. Eu também sofro, eu sofro depois, com a saudade, né? Eu sinto saudade da minha mãe, da minha avó, do meu avô, mas assim, é saudades, como se a pessoa tivesse ido viajar, não é aquele choro ali na hora que a pessoa morreu. Eu fui no enterro da minha mãe, não chorei, eu fui no enterro da minha avó, não chorei, depois eu parei, falei, eu não vou mais mentir que eu sinto, não vou chorar. Minha irmã até brinca comigo, você é psicopata. Pode ser, mas não é que eu queira que a pessoa morra, não vai acontecer mesmo. Eu só não sinto aquela dor que as outras pessoas, a maioria, não digo todas, a maioria sentem. Então, compartilhe esse vídeo, de repente tem alguém que está sofrendo, precisa de uma luzinha, uma direção, não que eu seja guia de ninguém, mas de repente alguma coisa que eu falei dá um start, não consigo nem instalar, o dedo, ó, não vai. Dar um start na pessoa e a pessoa consiga de repente passar por um luto mais fácil, né? Porque não é que o tempo cura tudo, ele não cura, ele só deixa mais tolerável. Então, compartilha esse vídeo, dá o teu like aí, curte esse vídeo, me siga o nosso canal, tá? Que a gente sempre vai estar com novos conteúdos. E estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer ódio, qualquer hater, pode escrever aí, não tem problema. Eu sei que isso de repente vai atingir muitas pessoas, pro bem e pro mal, não tem problema, faz parte. Estou à disposição. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui, é sempre muito gratificante estar com vocês. Agradeço muito de coração e que Deus abençoe a todos.